Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, como vai você? Desta vez estou trazendo um tema muito interessante. Vou falar sobre a origem dos espíritos e a sua caminhada em direção a Deus. Por que se chama de jornada espiritual? Pois bem, essa jornada inicia-se quando o espírito é criado, ou seja, quando ele é individualizado para a vida até atingir a perfeição espiritual, que é uma meta que deve ser atingida por todos os espíritos, como única destinação obrigatória, por vontade de Deus, em que Jesus, em seus ensinamentos, fez referências. Disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas no início eu falei do momento em que o espírito é criado. E você pode estar querendo me perguntar como é que os espíritos são criados. As religiões, de um modo geral, afirmam, com base no livro Gênesis, no Velho Testamento, de que a origem da raça humana veio com a criação de Adão, quando Deus o teria feito a partir de uma porção de barro. E o mais emblemático foi a narrativa de que Eva teria sido criada de um pedaço de uma das costelas de Adão, e que isso teria acontecido há 4.000 anos antes de Cristo, o que a ciência desmente, informando, tomando por base a avançada tecnologia de datação, que o homem, pelo menos, já tinha existido na forma do Homo sapiens há cerca de 200.000 anos, o que coloca por terra a narrativa de que Adão teria sido o primeiro homem nascido sobre a face da terra. Claro que eu não estou querendo dizer que Adão e Eva não teriam existido, absolutamente que não. Mas sim que eles não foram os primeiros seres humanos a nascerem neste planeta. Por outro lado, a doutrina espírita, conhecida como a terceira revelação de Deus para o mundo, em que a primeira foi Moisés e a segunda foi o próprio Cristo, tem um conhecimento específico sobre esta questão. Jesus, quando estava próximo de voltar para o mundo espiritual, disse aos seus discípulos que falaria com o Pai, para que ele, em outra época, enviasse um consolador, o Espírito de verdade, que deveria vir para lembrar tudo que ele, Jesus, já tinha falado e anunciar muitos outros ensinamentos que naquela ocasião os seus discípulos não estavam preparados, principalmente intelectivamente, nem tinham condições de entender e de compreender o que Jesus pretendia dizer, porque se tratava de ensinamentos muito avançados para aquela época. Então, conforme prometido, no século XIX, veio o Consolador, o Conselheiro prometido por Jesus, o Espírito de verdade. Foi ele quem conduziu e coordenou o trabalho de codificação da doutrina espírita, tendo como colaboradores a pleiade de espíritos superiores do entorno de Jesus Cristo. Foi um trabalho árduo, que durou alguns anos e que resultou na constituição do Pentateuco Espírita, com a colaboração, condução e direção principal aqui no mundo espiritual do missionário francês Allan Kardec, que, por sua vez, contou com o trabalho de psicografia de diversos médiuns abnegados para a construção dessa grande obra. Em sequência, os trabalhos de divulgação dos ensinamentos espíritas foram continuados com a publicação de milhares de livros, com a colaboração de diversos
médiuns missionários espalhados pelo mundo afora, a exemplo do saudoso Chico Xavier aqui no Brasil. Dito isto, eu explico que, segundo os espíritos superiores engajados nesse trabalho, que foi supervisionado pelo Espírito de Verdade, eles disseram que a origem dos espíritos está no fluido cósmico universal, que ocupa todos os espaços do universo, que é uma energia emanada por Deus, do qual se originam dois elementos principais. O princípio material, do qual é gerado toda a matéria universal, para se formar as galáxias, as respectivas estrelas, planetas e toda a matéria que conhecemos, como a água, as rochas, etc. E também o princípio vital, esse que é o elemento pelo qual são gerados, são geradas todas as formas de vida existentes no universo, inclusive os próprios espíritos que, antes de ensaiarem para a vida, como parte de uma parcela do princípio vital, passam por um rigoroso e extenso processo de adaptação em meios adequados na natureza para, enfim, serem individualizados como seres da criação de Deus e, portanto, poder iniciar a primeira existência material. Processo esse, época, duração e a forma de como se dá essa individualização, bem como o conhecimento integral dessa funcionalidade, somente a Deus compete o conhecimento. Portanto, é a partir dessa individualização, a partir do princípio vital, que o espírito ganha a condição de encarnar num corpo físico para iniciar a vida material. A primeira encarnação. A primeira encarnação, a forma como se dá o seu desenvolvimento, que geralmente acontece somente em mundos primitivos, também faz parte dos segredos de Deus, que nunca para de trabalhar e de criar, conforme disse Jesus, nosso irmão maior. Feitas essas observações, é interessante esclarecer que, a partir dessa individualização do espírito, na condição de um ser totalmente impuro, tal como é ordinariamente um diamante, quando no processo de exploração de rochas e mineração é encontrado e que precisa ser lapidado através de um processo bastante demorado e muito trabalhoso, até se tornar reluzente de maravilhosa beleza. Assim também é o espírito, que precisa passar por um processo de lapidação, necessita de burilamento, precisa ser purificado para se livrar de todas as impurezas, o que somente ocorre durante a sua jornada evolutiva, a caminhada em direção a Deus, elevando-se degrau a degrau na escala ascendente espiritual, até tornar-se puro e merecer viver na presença do Pai Celeste. É importante dizer que essa caminhada é compulsória, que ele vai se deparar com inumeráveis situações desfavoráveis no seu entorno, diante de seus interesses materiais, bem como vai se defrontar com obstáculos diversos e muitas adversidades, além de ter que suportar provas diversas, que ele terá que vivenciá-las para vencê-las, com um único objetivo: atingir a perfeição, tal como perfeito é o Pai, conforme disse Jesus. Por outro lado, essa jornada é muito longa, leva inumeráveis séculos, talvez dezenas,
centenas, ou, quem sabe, milhares de séculos? Não se sabe. E varia muito de espírito para espírito, principalmente por conta do comprometimento de cada um diante das leis de Deus, né? Que se tem esse comprometimento ao longo da própria jornada. Exemplo, os responsáveis pelas mortes de milhões de judeus em câmaras de gás nos campos de concentração na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial contraíram uma dívida incalculável para de encarnação em encarnação e subtraindo o seu peso até pagar tudo, pagar todas essas dívidas e daí continuar a progredir espiritualmente. O fato é que para se atingir a meta tão falada e ensinada pelo Cristo, a chamada vida futura, é preciso vivenciar a tal jornada. É durante a sua trajetória que muitos fraquejarão pelo caminho e vão seguir lentamente inclusive até estagnar. Entretanto, outros vão caminhar rápido, vão ultrapassar barreiras, empecilhos e serão obstinados na consecução do objetivo. Mas, conforme já disse, não devemos esquecer que essa missão, essa jornada é obrigatória. Ninguém pode se eximir de fazê-la. Nenhum espírito pode deixar de cumpri-la, porque se constitui numa obrigação perante Deus. Por isto, é dito que essa jornada é uma verdadeira odisseia, não no sentido filosófico ou literário da Grécia Antiga, mas por todas as dificuldades que são encontradas em um caminho muito longo e cheio de obstáculos. Porém, todos são ultrapassáveis e são vencíveis numa quantidade incomensurável de séculos. Cada espírito tem o seu livre-arbítrio e, consequentemente, as suas escolhas são que determinarão o seu futuro. Futuro esse que poderá ser de felicidade e avanço rápido para o atingimento das metas, ou poderá ser de desventuras e sofrimentos que determinarão atrasos na sua caminhada para corrigir defeitos e pagar dívidas contraídas. Mas quando Deus os coloca no mundo para iniciar a jornada, eles recebem de Deus o livre-arbítrio e a inscrição de suas leis na consciência para lhes servir, né, de bússola, para não se perderem na imensidão das tentações e apelos mundanos, para não caírem em desgraça, o que, infelizmente, acontece com muitos que não escutam a voz da consciência, que sempre adverte para o caminho do bem, do que é correto, ético e moral. Por isso disse Jesus: ouçam quem tem ouvidos para ouvir. A vida tem começo, mas não tem fim. Somos imortais em espírito. Entretanto, nessa longa jornada que o espírito encarnado, nesse caso a alma, tem que vivenciar em inumeráveis existências corporais, é onde se dão os seus acertos e desacertos. A estrada do bem é reta, sem desvios. É o caminho do bem-estar, da boa vivência, da alegria, dos bons propósitos, dos bons costumes. É o caminho de se praticar o amor ao próximo, a caridade material e ou moral, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, porém sem esquecer da justiça,
seja conosco mesmo e também com o outrem, e principalmente com aqueles que nos rodeiam, como os nossos filhos, pelos quais somos responsáveis pela sua educação. E, neste caso, não devemos ser passivos, não. Toda justiça, seja com quem for praticada, porém, deve ser acompanhada pelo amor. Porque justiça sem amor ou amor sem justiça gera preferências, o que é condenável perante Deus. Já por outro lado, quando o espírito envereda pela estrada do mal, em que o orgulho, o egoísmo, a vaidade que fere ou atinge o outrem, a ganância, a inveja, o ciúme, a intolerância, entre outras ervas daninhas que fazem morada nos corações dos homens, passam a ser instrumentos de ações malévolas de toda ordem, marcam a jornada do homem negativamente, o que lhe fará percorrer, em época propícia, os caminhos de sofrimentos físicos, psicológicos, emocionais e ou morais, com pagamentos de dívidas contraídas. Entretanto, todo mal ou pecado, segundo as leis de Deus, pode ser paga por dois caminhos: pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Quando se pratica o bem, a contabilidade divina anula parte do endividamento do espírito, proporcionalmente ao bem praticado. Já quando se é refratário ao caminho do amor, a justiça divina impõe o pagamento da dívida pela via da dor. Porque nenhuma dívida contraída, por menor que seja, deixará de ser paga. Tal como disse Jesus, não sairás daí enquanto não pagares até o último centavo. Portanto, a jornada é longa, cheia de situações que nos levam a decidir pelo bem ou pelo mal, mas que escolher o caminho do mal é sempre algo, um caso pensado. O mal nunca é praticado sem que o homem seja advertido, sem que ele saiba que está praticando o mal. Porque a voz da consciência lhe advém, lhe avisa. O mal nunca é feito sem que o homem seja alertado. Por isto mesmo é que o mal, em sua grande maioria, sempre é praticado às escondidas, ou nas escaladas das noites, ou em situações que se imagina não haverá testemunhas. Já o bem é feito abertamente, ao ar livre, à vista de todos, com um sorriso nos lábios, né? Sorrisos largos e faces alegres, sem medo de testemunhas. Essa é a grande diferença. Por isso, quando o homem vier a sofrer, não deveria resmungar, nem blasfemar contra Deus, porque todo sofrimento tem uma causa, e como Deus é justo, essa causa também é justa. Nada acontece por acaso, porque o acaso não existe. A jornada, portanto, é extremamente longa, mas é perfeitamente assimilável do ponto de vista de sua direção e caminhada, em que o nosso livre-arbítrio é a voz da consciência, e a voz da consciência são a bússola incontestável para se fazer as escolhas certas, que aproxima o homem de Deus. Bem, minha irmã, meu irmão, por favor, deixe seu comentário. Comentários são muito importantes para se formar opiniões diversas que nos levam à reflexão. Fique na paz de Jesus e que Deus te abençoe e receba meu abraço fraterno.